Olá! Ao longo do projeto de pesquisa O Estatuto do Poeta e do Filósofo no meio de Platão, propôs-se uma reflexão na interface entre linguagem e filosofia. Especificamente, apresenta-se como objetivo investigar as noções de entusia, inspiração divina, e tecne, arte e técnica no diálogo Ion de Platão, relacionadas à discussão sobre o aedo e sua atividade. A atividade poética é, nesse diálogo, compreendida por Sócrates não como uma técnica que pode ser realizada a partir de um método, mas tão somente como uma forma de possessão divina, na contramão da pretensão do personagem Ion, que postulava sua atividade não somente uma técnica, mas uma forma de ciência, episteme. Assim, ao longo da investigação proposta, discutimos como são traçados os limites entre esses conceitos aplicados à poesia, confrontando-os com os modos pelos quais se poderia, por outro lado, compreender a antiga musa homérica e hesiódica a partir da análise empreendida por Brandão, 2005. Dessa maneira, vimos a necessidade de levantar uma bibliografia inicial da qual propunha uma aproximação entre Platão e a poesia, mais especificamente os diálogos Fedro e a República, além de Plato and the Poets, editado por Destray e Hermann, como bibliografia secundária. Ao longo do projeto, vimos a necessidade de afirmar uma nova possibilidade de aproximação entre Platão e a poesia, que não fosse negativa e buscasse uma ampliação da temática capaz de ultrapassar o senso comum, isto é, de Platão como aquele que teria expulsado os poetas de sua república. O que vemos nessa obra é um projeto pedagógico que prevê um amadurecimento do jovem para entrar em contato com a tradição poética de Homero e Hesíodo. Segundo Platão, o tipo de narrativa expressa nos poemas incitaria uma espécie de violência aos jovens, coisa que não seria útil para o projeto educativo proposto por ele, República 378 CD. Não se deveria, por intermédio da má compreensão desses versos, correr o risco de fomentar o conflito e inimizade e o ódio entre aqueles integrantes da República. Na Calípolis, proposta por Platão, o filósofo seria aquele que comandaria a cidade justamente por possuir a temperança necessária para organizar e mediar as relações, assim como a experiência de vida avançada, sendo capaz de exercer este ofício enquanto conseguir conciliar filosofia e política. O modo como os conflitos são resolvidos pelos deuses, a partir da pena dos poetas, seria, portanto, uma antítese desse projeto ético-político-educativo. No segundo momento, focamos no diálogo, do qual a poesia aparece como tema principal, ou seja, o Ion. No diálogo, encontramos a figura do poeta como um ser voltado à palavra das musas, como um ouvido especial, um ouvido lírico capaz de perceber as nuances e ter o desejo de embarcar na loucura poética, ser capaz de colher na harmonia e no ritmo, deixar-se ser possuído pela musa e, assim, envolto dos sabores e do canto, desvelar os versos divinos. Eis a figura do poeta para Platão, um ser divino e de uma leveza espiritual incomparável, capaz de ouvir o sussurro enlouquecedor das musas e de cantá-lo. Após isso, percebemos que tanto na pena de Platão quanto na concepção antiga musa, Brandão 2005, a poesia consiste, em certo grau, em uma experiência de entusia, que por sua vez é uma forma de mania. A partir da leitura do Ion, é possível conceber uma relação entre poeta e musa, caracterizada por uma certa passividade, haja vista conforme notamos, tanto o poeta quanto o Rapsode se tornam, portanto, meros veículos através dos quais o Deus fala. Gonzalez, 2011, página 97. Essa concepção, que resulta da aporia do personagem Ion em definir o seu saber, parece excluir qualquer possibilidade de autonomia do poeta e da poesia, que se transforma em mera mensagem. Assim sendo, se eles são, segundo o diálogo, intérprete de intérpretes, poetas e rapsodos são, por conseguinte, alienados de qualquer responsabilidade por suas palavras. Assim, a própria possibilidade de apresentar Ion como intérprete é questionada, justamente pelo princípio da necessidade de que hermeneia pressupor tecne e episteme como uma totalidade. Todavia, mesmo na tradição poética grega, havendo espaço para a interpretação da poesia como episteme a partir de Brandão, abre-se a possibilidade de entender o ofício do poeta como algo que não se restringe à loucura, mas que emprega um verdadeiro esforço linguístico. O poeta fala daquilo que é a maior das verdades. A palavra dos deuses revelada aos homens por intermédio de um tipo de linguagem e de atividade, seja poética, seja filosófica. Esse ponto, aliás, também aproxima o poeta do filósofo, pois este realiza seu trabalho entre a entusia e o logos. Daí que até mesmo Platão não prescindia do discurso poético em seus diálogos. Obrigado.